Olá, meu nome é Priscila Lira e seu canal Sou da Lira. No vídeo de hoje eu vim apresentar para você essa maquiagem artística de cabeça de abóbora. E essa maquiagem foi escolhida pelo pessoal lá do Instagram, que escolheu entre 3 maquiagens artísticas, que eram Cheshire Cat, que é o gato da Alice, a maquiagem de vampira e essa aqui, que é a cabeça de abóbora. E essa aqui foi a escolhida, então bora pro tutorial. Eu começo preenchendo a minha sobrancelha com o duo de sombras para sobrancelhas da Vult e um pincelzinho chanfrado. Depois eu já venho contornando com uma lapiseira retrátil da Faber-Castell e também já vou esfumando com um pincelzinho língua de gato. Eu só faço esse processo em uma das sobrancelhas porque a outra vai ficar escondida pela tinta laranja, então não vai aparecer. Depois de esfumado o contorno da sobrancelha, eu venho com base na pálpebra, espalho com esponjinha e já venho com o mesmo duo de sobrancelha da Vult, com o marrom mais claro, um pincelzinho de esfumar bem fofinho e vou marcando o meu côncavo. Eu venho com um pincelzinho de esfumar menorzinho, de precisão, pego a sombra mais escura do duo da Vult e vou delimitando ali o meu canto externo para fazer uma marcação um pouco mais forte, dando maior profundidade para depois vir com o preto. Vou depositando bem rente a linha dos cílios e só depois eu vou esfumando ali para cima para não ficar nenhuma marcação. Terminado esse passo de aplicar o preto, eu volto com o pincel de esfumar maior, pego uma sombrinha marrom bem quente e aplico na pálpebra superior fixa, pouco acima da linha do côncavo ali para fazer um belo esfumado. Com o pincelzinho que eu apliquei o preto, eu limpo, venho com um laranjinha que não pigmenta muito, mas depois eu dou um truque e vocês vão ver que fica muito bom. Terminada a parte de cima do olho, eu começo a parte inferior. Vou fazendo um esfumadinho ali rente aos cílios inferiores com os mesmos marrons do duo da Vult. E agora eu vou partir para a pele, começo aplicando a base e eu consigo quebrar o aplicador. Mas vida que segue, vamos lá. Aplico a base com kabuki reto. E eu vou aplicando ali por todo o rosto e aplico no pescoço também. E eu aplico a base por todo o rosto, inclusive eu cubro a sobrancelha com base, porque essa sobrancelha vai ficar escondida. Logo depois de aplicar a base, eu já venho com a minha paleta Play the Contour da Luisance, escolho um marronzinho, faço um contorno bem singelo na parte de cima e na lateral, só onde eu fiz o olho. Eu aproveito o pó que tá no pincel e já faço a marcação do nariz, só do lado onde o olho tá pronto. Depois eu já venho com o blush ali, aplico na bochechinha, dando uma corzinha. E já venho com o pó, selando só a parte de baixo do olho e a testa, onde eu passei contorno. E agora, vamos à estrela dessa maquiagem. Pasta d'água, um potinho de maquiagem vazio e corante alimentício. Eu coloco a pasta d'água no potinho de maquiagem, depois coloco um pouco de corante amarelo e venho com um pouquinho de vermelho, misturo e o resultado é uma tinta laranja muito legal. Eu optei por fazer uma camada de base por baixo para evitar que o corante alimentício manchasse a minha pele e depois da maquiagem eu saísse meio com o rosto amarelo na rua. Mas se você tiver aquelas tintas artísticas, é mais legal e é muito mais fácil também do que misturar tudo e fazer a cor certa de tinta para pintar o rosto. E depois de tudo bem misturadinho, eu cheguei numa cor que eu gostei, um laranja bem forte, bem característico, cor de abóbora, e fui depositando ele no rosto com o cabinho do pincel que eu usei para misturar. Já aproveitei também para cobrir a sobrancelha com o próprio cabinho do pincel. E depois de ter coberto a sobrancelha, venho com uma esponja queijinho e vou espalhando essa tinta laranja por todo o meu rosto e pescoço.
Para fazer a marcação, eu fui me baseando mais ou menos no formato de meia lua e foi nesse espaço que eu fui preenchendo de tinta, respeitando ali onde eu tinha feito o contorno, na lateral do rosto e na testa. Depois de fazer toda a pintura no rosto, eu venho com um lápis de olho preto e vou fazendo as marcações do que vai ser a boca da abóbora, o nariz e o olho. Na parte da boca eu faço 2 riscos nas laterais e depois vou juntando sem aumentar muito os lábios. No olho eu faço simplesmente um triângulo e na parte do nariz eu faço uma gota. Enquanto eu fazia essas marcações com o lápis de olho, eu percebi que a tinta não estava secando. Então eu peguei um pozinho que eu utilizo na minha pele normalmente e selei toda a tinta no rosto. Com a pele selada, eu volto com o lápis de olho, fazendo as marcações do que são os dentes, do que são os veios de corte do nariz e do olho. E já aproveitando, eu vou preenchendo com o próprio lápis. Eu esqueci de mostrar, mas para corrigir aquela sombra laranja que não estava pigmentando, eu peguei um pouquinho de tinta, apliquei na pálpebra e fui dando batidinhas até ficar esse laranja bem bonito. Na parte de baixo da boca eu vi que eu tinha errado no formato dos dentes, então eu peguei um pouco da tinta, passei por cima do lápis para consertar, depois eu vim com um pozinho e selei também. Depois de ter corrigido a boca, eu vim com um pincelzinho de corretivo, fui espalhando ali, esfumando na verdade, o lápis preto para dar uma cobertura melhor sobre a tinta laranja. Depois eu percebi que a parte de baixo do olho tava uma parte muito retinha do triângulo e eu não gostei, então eu peguei um pouquinho mais de tinta e fazendo umas marcaçõezinhas ali para dar a impressão que o corte tinha sido feito torto. Com todas as correções feitas, é hora de vir com uma sombra preta para matificar esse lápis de olho. Então eu peguei aquele primeiro pincelzinho de precisão que eu esfumei o marrom e o preto no canto do olho e fui aplicando ali a sombrinha preta por toda a extensão onde eu tinha aplicado o lápis preto. Fiz isso no olho, no nariz e na boca. E se você assistiu até aqui, é porque você tá gostando, então faz favor, deixa o like e comenta a hashtag cabeça de abóbora. E assim que eu terminei de matificar a boca, eu já vim com o pincel sujo mesmo e fui fazendo uma delimitação entre a tinta e a pele que tinha sido feita normalmente com base e contorno e corretivo. Eu fui fazendo essa marcação só com a sujeira do pincel, eu não peguei mais sombra preta. E depois de ter feito essa marcação, eu fui esfumando e limpando o pincel. Eu escolhi fazer assim, porque dá uma transição mais bonita entre a pele com base e a cara de abóbora. Depois, como eu tava sem o delineador, eu acabei pegando um pincelzinho chanfrado e a sombrinha preta e fui fazendo uma linha bem pretinha e bem marcada entre o esfumado que eu tinha acabado de fazer e a pele perfeita. Depois de ter terminado essa parte aí da marcação entre o rosto e a abóbora, eu vim com o mesmo pincelzinho chanfrado, limpei ele bem e peguei a sombrinha mais clara do Duo da Vult e fui aplicando ali no rosto para fazer como se fosse aqueles veios da abóbora. Para deixar mais suave essa marcação, eu peguei aquele pincelzinho de esfumar menorzinho e fui esfumando aí todos esses risquinhos no meio do rosto. E eu fiz isso utilizando tanto o pincel menor de esfumar quanto o pincel maior.
Para finalizar a maquiagem, eu vim com o iluminador, apliquei na parte onde tinha maquiagem normal, vim com esse iluminador branquinho, fui marcando ali o arco da sobrancelha e a maquiagem tá pronta. E esse foi o vídeo, eu espero muito que você tenha gostado. Se você quer participar de novas enquetes e novas decisões que vão aparecer aqui no canal, é só me seguir lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo o @ do Instagram e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ser notificado quando chegar novos vídeos. Deixe seu comentário se você gostou dessa maquiagem de cabeça de abóbora e faz um comentário aqui dizendo qual que é a sua maquiagem para esse Halloween. Um beijo e até o próximo vídeo!